Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao episódio 7 do LeiraCast. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Participe aí do nosso chat, deixando também sua mensagem nos nossos comentários. A gente vai estar respondendo você em tempo real. E aproveite também para acessar aqui do lado o nosso QR Code e acessar também o nosso site, navegar por lá, conhecer nossos empreendimentos, nossos negócios, né? O tripé que realmente segura o Leira, né? Bom, como de costume, eu tô aqui ao lado do melhor host e marido, Leandro Medeiros. Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal. E antes de mais nada, já se inscrevam, deixa um like aí. E obrigado por estarem acompanhando aí o 7º episódio, né? Estamos fazendo umas melhorias aos poucos. E em breve teremos um estúdio bem maior, vocês vão ver. Acompanhem que vocês irão gostar. E já que vocês estão aí, compartilhem com algumas pessoas que vocês acham que vai ser interessante conhecer nosso convidado hoje. E falando nele, deixa a Maíra fazer a apresentação. Isso. Eu vou ter que pegar uma colinha aqui, porque realmente o currículo dele é grande. Então eu fiz um resumo legal aqui para vocês terem ideia de quem está aqui na nossa frente. Então ele é professor universitário, gerente industrial na Shermessal, Brasil. É Black Belt. É um profissional com 23 anos de experiência em gestão industrial e gerenciamento de equipes multidisciplinares em diversas áreas. É uma lista realmente grande. Ele também ministra treinamentos de formação contínua de equipes e seu foco está na gestão de pessoas como grande gerador de resultados. Se tudo isso já não fosse suficiente, né? Ele é uma pessoa assim que marcou muito a minha vida. E ele foi meu professor na faculdade, como lá, né, quando eu fazia engenharia de produção. E ele não sabe, vai saber hoje que ele influenciou grandemente a criação desse podcast, inclusive do nosso desejo de empreender. Ele realmente tem uma ligação muito forte com isso. Bem-vindo, então, Cristiano Martins. Olá, bem-vindo, obrigado, boa noite a todos. Uma honra, já fiquei até emocionado. Só na apresentação eu fiquei emocionado. Legal. E a Maíra me conhece, sabe que o coração que fala alto, e não estranhe se algumas lágrimas escorrerem durante esse podcast. Legal, muito bom. Legal. Bom, é claro que eu tinha que começar, então, a nossa conversa, né? Primeiro, na verdade, eu sempre começo com uma pergunta, mas hoje eu vou quebrar um pouco o protocolo. Eu queria primeiro entender, né, que você falasse um pouco pra gente sobre esse poder de influência, que talvez você nem saiba que tenha, mas você tem em relação às pessoas. Você é um professor, né? Eu conheci você como professor. Então, assim, você tem noção de como você influencia as pessoas, de como a profissão professor influencia e transforma realmente a vida das pessoas? Eu não consegui entender isso ainda. Várias pessoas comentam que o Cristiano tem, né, esse carisma, esse dom, mas eu acho que toda a humildade que eu fui formado, né, pelos meus pais me permite fazer tudo que eu faço com muito amor, com muita dedicação, sem sentir o poder que essa transformação que eu possa oferecer através das coisas que eu dou, principalmente meu tempo, meu carinho, a forma de tratar as pessoas. É uma coisa que eu estou tentando descobrir, né? Mas você já não é a primeira pessoa que me fala isso e agradeço pelas palavras. Legal. Quando a gente fala de professor, todo mundo tem um professor que lembra, assim, às vezes da infância, então do ensino médio, então da faculdade. Inclusive, a gente tem alguns convidados que são professores que marcaram também. Sim. E a Maíra, quando falou do senhor, falou: o professor Cristiano foi o personagem que marcou a faculdade. Sim, foi, né? foi mesmo. Foi o cara que marcou a faculdade. Então, tem algumas histórias aí que a gente vai contar no decorrer, que levou a gente a criar o podcast, né? Isso. E trazendo assim, você comentou agora, né, seus pais e tal, e aí eu vim a pergunta de prática que eu sempre faço todo convidado que vem aqui. Como foi, assim, a sua base, a sua raiz? Porque eu imagino que para você ser assim, a pessoa que você é, ter esse apego com a parte de uma empatia com as pessoas, com o ser humano, você é uma pessoa muito humana. Então, de onde veio isso? Foi da sua base, das suas raízes? Como eram seus pais? Como eles educaram você e influenciaram a sua vida? Sim. Bom, nossa vida foi uma vida bastante simples, vou assim chamar. Nós somos uma família composta por 4 pessoas, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, né? De origem simples, eu vou dizer, sempre de muita correria por parte do pai. A mãe também ajudava também, né, com serviços de manicure, pedicure. E eu acho engraçado assim, né? A gente já começa a entrar pro tom emocional da coisa. Eu vou me segurar para não chorar, né? Porque eles são muito guerreiros, né? E assim, eu optei por casar muito cedo, né? Por amar minha esposa e estamos casados até hoje, estamos 27 anos de casado. Quantos anos você casou? Casei com 19 anos, né?
E na sequência, minha irmã casou também, acho que uns 2, 3 anos na sequência. E chegou o momento então deles começarem a curtir a vida deles, os meus pais, né? Mas daí minha mãe sofreu um AVC com 55 anos de idade, jovem de tudo. Graças a Deus ela está conosco ainda, né? Tem uma sequência de sequelas, mas como o médico falava assim que não era para ter ficado, o AVC foi muito agressivo, mas ela ficou, graças a Deus, por ser lutadora, né? Então assim, eu acho que esse lado de cuidar do próximo, do Cristiano, veio muito da minha mãe, né? Porque eu acho que um dos motivos que ela não partiu foi porque ela sempre teve muito essa asa muito aberta de cuidar de todos, cuidar, a ponto dela não se permitir partir num momento de dor, de sofrimento com AVC muito agressivo, justamente porque querer cuidar um pouquinho mais da gente, né? E ela está do jeitinho dela cuidando de nós, né? Então, mas eu acho que esse lado humilde do Cristiano vem então, né, e de luta, né, do pai e da mãe, sempre muito trabalhador, muito honesto, muito ético e preocupado muito em cuidar, né, das pessoas antes mesmo deles, né? O Cristiano tem um lado muito forte disso, de sempre cuidar do próximo, cuidar da minha família, cuidar dos meus alunos, cuidar do pessoal meu na fábrica e deixar o Cristiano muitas vezes em décimo lugar, né? Mas esse acho que eu venho isso do berço do pai, da mãe, da humildade e do carinho, cuidar do próximo. Poxa, que legal. Isso aí é uma coisa que a gente acaba carregando, né? Tipo, ver a sua mãe se sacrificar tanto assim pelos filhos. Transforma. E aí é meio que uma forma de ser grato, né? Ah, sou grato pelo que minha mãe fez por mim, então vou fazer por outras pessoas, né? Acabar transformando outras pessoas também, né? Sim. Influenciando outras pessoas. Normalmente, assim, quando a gente vê alguém que tem uma pegada assim diferente e tal, ela normalmente passou por alguma dificuldade, né? E aí você falou que sua mãe teve essa questão do AVC e tal. Mas antes disso, em relação assim, à sua criação mesmo, houve alguma coisa assim muito marcante que mudou você? Ou você acha que foi realmente a forma como eles criaram você, o tipo de pais que eles eram, ou alguma coisa desse tipo? Eu acho que sim, porque nós somos uma família religiosa, né? Então assim, nós morávamos praticamente no fundo de uma igreja, né? E eu me lembro assim que na minha infância eu era coroinha, né, da igreja católica, né? E eu gostava de ir nos sábados à noite, domingo de manhã e domingo à noite, né? Eu me lembro que quando nós viajávamos com 9 anos, 10 anos, eu estava nas casas de parentes fora da cidade de Sorocaba, eu quero ir na igreja. Então eu tinha muito esse lado servo do Cristiano desde pequenininho, né? Inclusive tem uma coisa que talvez isso não contém em sala de aula. Eu quis ser padre até. Caramba! Cortes aqui do podcast. Essa aqui é nova, mais uma que você não saber. Então eu acho que essa questão do serviço sempre esteve muito dentro do Cristiano, justamente por estar muito dentro da igreja, né? Então a gente fazia muita coisa dentro da igreja. É lógico que isso também continua, mesmo não sendo padre, né? Já que eu escolhi casar cedo depois, mas como família a gente serve hoje, até hoje como casal agora, né? Não deu para servir como padre, a gente serve como casal. Que legal. Inclusive, a gente estava conversando, né? O nosso lema que a gente usa aqui é servir é amar. Né? Servir é amar. Inclusive a gente pegou do livro O Monge Executivo. Sim, e a Maíra que me apresentou esse livro. Eu apresentei. Né? A Maíra me apresentou e o senhor apresentou a Maíra. Eu lembro muito bem, assim, eu estava na sala de aula e a gente estava falando sobre alguma coisa a ver com acho que era gestão de pessoas, alguma coisa desse tipo. E eu lembro que você começou a falar de vários livros e aí eu lembro que você falou, não, se for para ler leia O Monge Executivo. Você falou isso na sala de aula. E eu nunca tinha lido esse livro. Você perguntou, acho, pra mim, o próprio pessoal da sala. Eu falei, não, nunca li esse livro. Vou começar a ler livro desse tipo, assim. E comprei o livro. E, assim, eu acho que demorou um tempo pra eu ler e tal. Mas, assim, quando eu li, mudou totalmente a minha perspectiva. Totalmente. E depois disso, eu nunca mais parei de ler. Depois disso, eu comecei a ter meta de leitura depois desse livro que você indicou pra mim. Legal. Então, todos aqueles livros que estão ali na frente, todos foram depois do Monge Executivo. E foi por causa disso, assim. E a forma de liderança, a forma de lidar com as pessoas como profissional, como engenheira mesmo, foi muito... Influenciou demais. Depois, quando eu trabalhei como gerente também, influenciou demais a forma como eu lidava com as pessoas. E aí eu fui e passei pra ele. Agora vale esse livro aqui, né? Eu comecei... É engraçado que eu comecei a ler... Quer dizer, eu li O Monge Executivo, depois comecei a ler alguns outros livros e fui no caminho da Maíra, que ela gosta muito de desenvolvimento pessoal. Isso. Legal. E hoje em dia é uma coisa que eu estou estudando bastante, desenvolvimento pessoal. O livro O Monge Executivo, acho que nós temos milhões de livros de liderança, milhões, né? Mas eu acho que o Monge Executivo, ele tem que ser livro de cabeceira para qualquer um que tenha o desejo de ser um líder servo.
né? Porque muitas pessoas acabam confundindo o título de liderança e muitas vezes quando a pessoa recebe o título de líder numa organização, ela tem uma tendência natural a querer se impor, né? Mas se você não tem uma base muito forte dessa liderança serva que o livro Monge Executivo nos traz, né, que pauta muito essa liderança na questão da humildade, de lembrar das suas origens, né, de saber tratar o outro com respeito, que não vai ser um título que vai fazer você melhor do que o outro, né? E aí começam os segredos da liderança. Então, assim, desde sala de aula, na indústria, quando eu vou formar um novo líder na organização, o primeiro livro que eu dou de presente muitas vezes com dedicatória é o Monge Executivo. Esse aqui tem que ser a cabeceira de cama de qualquer líder que deseja construir a carreira com humildade, com perseverança e com desejo de servir. É engraçado que é um livro pequeno, né? Curtinho, só que tem tanto conhecimento ali que vale a pena ter, né? Não, vale a pena, sim, com certeza. Vale a pena mesmo. E outra coisa que eu queria saber ainda a respeito do background assim, do Cristiano é como é que você chegou em engenharia de produção? Como foi esse passo? Como foi essa escolha? Vou contar a história então lá desde o início, aquela que eu conto na sala de aula, pode ser? Tá, pode ser. Legal, bom, eu comentei, eu acabei casando muito cedo, né, foi por opção, né, não foi por acidente, nós, né, naquela ânsia do amor jovem, né, que eu digo que é uma loucura, mas que eu faria tudo de novo, né, nós queríamos casar jovens, a minha primeira formação era de técnico em eletrônico, né, então lá, ainda adolescente eu fui formado técnico em eletrônico, né, e trabalhava numa indústria de eletrônica de Sorocaba, né, e daí assim, casando cedo as dificuldades são naturais, né, então pagar aluguel, criança pequena, leite, fralda, etc, etc, então você sabe muito bem o que é isso, né, mas no entanto por essa escolha de querer casar cedo eu tive que adiar os sonhos, né? Então assim, minha prioridade naquele momento era uma criança, era uma casa, era uma esposa, né? E eu via meus colegas que haviam se formado na escola técnica comigo, já ingressando em faculdade, já fazendo viagem internacional, já comprando um carro zero, né? E eu ali na minha outra condição que eu tinha escolhido, né? Mas assim, eu nunca perdi o desejo de estudar, né? de me formar. Lógico que eu fui crescendo dentro das organizações, mesmo ainda sem um título acadêmico, mas lógico, né? Isso, casei com 19, mas com seus 30 anos de idade, o Cristiano já era supervisor de produção numa multinacional, mas eu via jovens ali com um background muito maior do que o meu, já com uma faculdade, uma pós-graduação, com inglês, etc e tal. Eu falei assim, eu preciso me mexer, porque senão, né, eu vou ficar para trás. Então foi a hora, então, com 32 anos de idade, que com muita dúvida, né, eu resolvi fazer engenharia. Por que muita dúvida, Cristiano? Porque eu me achava velho. Né? Eu sempre tive os cabelos brancos desde muita juventude, o que automaticamente eu já me julgo mais velho por causa dos cabelos brancos, mas com 32 anos de idade eu já não sabia se já era mais tempo de fazer uma faculdade, ainda mais faculdade de 5 anos. E eu me lembro que eu cheguei para um gestor de engenharia e falei para ele assim, cara, estou a fim de fazer uma faculdade, só que eu acho muito velho, você acha que eu devo fazer? Ele falou assim, faça. Eu falei, por quê? Porque eu comecei a minha com 35. Né? E ele era um gerente de engenharia, então depois ele contou a história para mim, e aquilo então me motivou a fazer. Então eu entrei em fazer engenharia com 32 anos de idade, né? Engenharia de produção, né? Na Anhanguera também, e depois com os 37 então me formei, né? O que me ajudou bastante, porque daí como faz a diferença na questão do nível superior nesse sentido, né? Na organização, então eu tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional com a diretoria, acabando a faculdade, daí já fui promovido para gerente. Só que daí quem pensa assim, Cristiano, então você era técnico eletrônico, com 32 fez engenharia, se separou? Daí não, né? Daí como eu sempre costumo brincar na sala de aula, eu fui picado pelo bichinho da educação e não parei mais, né? Porque pós-engenharia de produção eu já emendei uma pós-graduação em metodologia e didática do ensino, o que me permitiu dar aula, né? E depois eu posso contar também o segredinho de como o Cristiano começou a dar aula. Né? Fiz uma pós-graduação, um MBA em engenharia de produção, ênfase em Lean, Six Sigma, que me certificou Black Belt também. Que mais? Fiz uma especialização em planejamento estratégico, comecei a fazer mestrado em engenharia de produção. Foi estudando. E recentemente, agora iniciei, recente, 2 meses, um MBA em Supply Chain. Né? Então assim, Cristiano, nunca mais vai parar? Não sei. Hoje a minha esposa fala que eu estou virando um colecionador de diplomas, né? Mas ela sabe que eu amo estudar
Ela sempre me incentivou bastante, né? Acho que é justamente por ela ter visto que eu me dediquei o início, né, daquele casamento para a família, ela soube a hora que o Cristiano queria estudar, então ela é minha maior incentivadora hoje. Sim, né? Comecei tarde, mas também não parei nunca mais. Caraca, que história. Já dá para ver que ele é focado em ser um bom profissional, um bom marido, um bom pai. Dá para ver que ele ele coleciona, né? Coleciona assim. Nem um pouco na média. Não fica na média. Um pouquinho para cada um. Então, de fazer uma especialização para a área de educação, que eu queria entrar, outra para organização, outra para educação, outra para organização. Então, eu sempre busco equilibrar, né? Então, isso acabou virando um plano B, né? A questão da educação virou um plano B, né? Ela não entrou para complemento de renda para mim, ela entrou como missão de vida. Então, até já fazendo um spoiler, não sei se vocês iam perguntar isso, como o Cristiano virou professor, mas no terceiro ano da faculdade eu vi que eu precisava ser professor. Por que professor, Cristiano? Porque dentro da organização, eu como supervisor, eu fazia muita entrevista para contratar, né, técnicos, líderes, operadores de forma geral. E eu vi que infelizmente estava chegando a mão de obra na organização muito pobre intelectualmente falando, né? Pessoal com dificuldade de fazer uma conta de matemática, uma conta de vezes, de dividir, redações muito mal redigidas, né? Então assim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E foi lá então que no terceiro ano de faculdade eu tinha sextas-feiras livres e eu fui dar aula no estado como professor substituto, né? Como engenheiro, a gente pode dar aula de matemática e física. Eu me lembro que eu peguei um contrato, acho que de física, né? Mas o que era o objetivo do Cristiano naquele momento? Era levar a física, logicamente fazia parte da minha obrigação, mas levar para o jovem a possibilidade de mudar a vida deles através da educação. Então, enquanto as aulas que eu ministrava, aula de física, eu parava com o conteúdo técnico para falar um pouquinho sobre vida, sobre sonhos, sobre carreira, né, sobre como virar a chave e parar de se enganar. Porque, infelizmente, nós temos uma política de educação criada, acho que, se não me engano, lá nos anos 94, que não permitia mais repetir o aluno, né, para criar falsos indicadores e uma série de outras coisas que a gente sabe. Só que isso não foi favorável para o aluno, né? Não só para o aluno como professor, eu digo assim. Para o aluno por quê? Ele, sabendo que ele não ia ser penalizado mais, né, ele falou assim, agora vou ligar no automático, e a gente sabe a dificuldade, eu presenciei escolas que tinham alunos que de fato iam para a merenda, porque não era fácil, né? Mas se não tivesse alguém para incentivar ali, o cara ia só ir comer merenda, acabar o ensino médio e acabou. Nisso de também não poder mais repetir o aluno, o professor perdeu a autoridade em sala de aula. Eu vi muitos professores também desmotivados, sem força de nada. E quantas vezes eu participei de conselhos de classe onde professores passaram alunos que não tinham condições mínimas de passar no terceiro ano de ensino médio. Como que esse profissional ia chegar numa indústria? Sem saber escrever e sem matemática, né? E o que essa política então me trouxe de entendimento? Que assim, vai fazer o povo trocar emprego por prato de comida daqui a pouco, né? Então por isso que eu fui como missão, como professor. Então assim, comecei no ensino médio e lá tentei levar então mudança de vida. O que me traz orgulho hoje é que eu vejo vários alunos do ensino médio já formados dentistas, professores de educação física, professores de outras áreas, com outras profissões que acreditaram e talvez aquela sementinha que a gente colocou serviu para a pessoa mudar a vida através da educação, né? Peguei gosto, né? Então eu sempre falo que eu usei a metodologia então, do ensino médio, escolas da periferia, ruí o osso mesmo, né? Bastante pesado em várias situações, e com a pós-graduação em metodologia didática do ensino superior, então me permitiu dar um nível superior. E daí fui com a missão agora no ensino superior, onde já estou indo para 11 anos lecionando no ensino superior. O senhor comentou aí que levava um conteúdo não só didático para a escola, né? Isso aí é importante também pelo fato de acabar motivando o aluno, né? Não ser aquela... Porque, às vezes, por exemplo, tem pessoa que tem uma certa dificuldade em matemática, física, seja lá a matéria que for, e ela acaba, poxa, está um nível muito acima do que eu consigo estudar. Aí a pessoa já vai dar uma desmotivada. Mas quando tem alguém que fala, não, inclui alguma matéria mais, inclui um pouquinho mais de assunto, que seja um pouco mais pessoal, a pessoa acaba buscando uma motivação para continuar mais um dia, né? A pessoa acaba... E você tem que criar metodologias diferentes, não adianta, né? Como você disse, tem coisas que vai ser mais difícil para determinada pessoa. Então você tem que trazer algo diferente, né? Eu me lembro que numa das aulas de física, que entrava no conteúdo de frequência, som, etc. e tal, eu fui ensinar isso fazendo uma gincana de música, né? Então os alunos foram tocar instrumentos que para eles era maravilhoso poder cantar e tocar e dançar na escola, mas a gente alinhou então o conteúdo técnico com algo diferente, né? Então fazer algo diferente para que as pessoas
tentem aprender. E, de novo, mais de tudo, levar esperança. Acho que o professor tem esse dever de levar esperança em sala de aula. E me fala uma coisa, todo mundo fala, né, que contador de história, na verdade, é a maior profissão que tem, é do contador de história. E o Cristiano fazia muito isso na sala de aula. Storytelling hoje em dia, né? Storytelling, eles colocaram um nome técnico agora. Mas assim, essa didática, essa forma de fazer, você acabou de falar, não, eu fiz uma gincana, eu não peguei e falei a parte técnica bruta ali. De onde veio essa didática? Você já tinha isso, sempre teve, de gostar de contar história, de trazer, de tentar mexer com a cabeça ali da pessoa, realmente trazendo pro mundo prático? Ou você aprendeu isso? No final das contas, eu quero saber, se nasce professor ou se aprende a ser professor? Esse tipo de professor que você é, na minha opinião. Acho que são as duas coisas, né? Eu nasço professor, como também um líder, é uma coisa que eu acredito muito que está aqui dentro, né? E é uma coisa, inclusive, eu tenho curiosidade de estudar se não vem já na genética, né? Liderança é um dos temas que eu morro de vontade de estudar para saber se não é na genética. Mas também é possível essa formação, então por isso assim, essa pós-graduação que eu fiz, eu sempre recomendo para quem tem desejo de ser professor, faz essa pós em didática e metodologia do ensino superior. Ela quebra muito paradigma, né, de trazer metodologias diferentes e o que a gente precisa no dia de hoje. Mas eu acho que o que facilitou uma didática diferente do Cristiano foi justamente por eu entrar na faculdade com os 32 anos de idade, onde eu estava mais maduro, onde eu estava tirando recursos, né, da minha casa para fazer a faculdade. Então ali eu não podia perder tempo. E é lógico, né? Seria injusto nós falar que nós temos 100% de professores lindos, maravilhosos, perfeitos. Claro. Né? Nós vamos ter metodologias diferentes. Não que sejam ruins, são metodologias diferentes que como você trouxe, fica fácil para um atender, para o outro não atender. Então eu procurei sempre pegar aqueles exemplos que não me facilitou o aprendizado, né, e fazer de outra forma. Eu me lembro que quando eu já estava na faculdade, eu peguei uma matéria para dar aula, métodos de pesquisas operacionais, não sei se você lembra, é o terror do engenheiro essa matéria, né? Essa matéria quando eu tive na faculdade, infelizmente a abordagem que o professor trouxe travou muito a gente, foi muito difícil de entender, né? E eu cheguei na época, eu discuti com o professor, que eu não entendia aquilo de forma nenhuma, e eu me lembro até hoje, eu falei para ele assim, cara, eu não sei onde eu vou usar isso na minha vida. Eu usei essa frase, né? Ele falou, eu uso pra tudo, etc, e tal. Eu fui descobrir onde que eu ia usar na minha vida aquilo ali. Quando eu fui dar aula, um dia eu fui convidado a ministrar essa matéria que eu tinha sofrido demais na faculdade, né? Mas você acredita que assim, era uma matéria muito pesada, ela tem muito cálculo matemático, né? E eu trouxe uma metodologia justamente ao contrário daquilo que eu tinha sofrido. E por incrível que pareça, funcionou muito em sala de aula, né? Onde os alunos depois tinham métodos de pesquisa operacionais 2, eles queriam que o Cristiano continuasse, e o coordenador na ocasião trocou de professor, os alunos chegaram a fazer abaixo assinado para o Cristiano continuar com essa matéria, né? Por causa da forma que eu trouxe um ensinamento diferente para eles, né? Então assim, eu me lembro que isso aí é uma coisa que me marcou muito na faculdade, né? Então traz a resposta nisso que você trouxe, como trazer uma didática diferente, né? Então é tentar trazer uma abordagem que seja mais fácil para o aluno, e a gente sabe que não é fácil, muitas vezes trabalhar o dia todo, ir para a faculdade de noite, se você querer ficar amarrado somente com, né, uma coisa muito técnica ali e não trazer, né, o flexível para o aluno ali, não vai acontecer. Então você trazer abordagens diferentes, trazer história, trazer cases reais, né? Fazer teatro em sala de aula, se for necessário, faça, né? Traga prazer para o ensinamento, né? E tem muitos professores que ainda não conseguem trazer esse prazer, que acham que é só chegar ali, abre a caixinha, coloca ali dentro e vai embora. Não, você tem que trazer prazer. Por isso que o professor hoje já muda, né, o título, né, de não somente professor, mas como facilitador agora, né? As metodologias educacionais estão mudando, né? E agora a gente tem que ser parceiro de ensino, né? Troca de experiências, como eu sempre gosto de dizer. Eu não sou o maior ali naquela sala de aula. Cada um vai ter uma experiência profissional, cada um vai ter uma experiência acadêmica. Sim. Quantos alunos mais velhos que eu dei aula, quantas experiências de vida essas pessoas tinham? Então seria injusto eu querer só eu falar numa sala de aula. Tem que ter a troca. E quando acontece a troca, a magia acontece. Muito bom. Quando eu vejo você falando assim, dá a impressão que quando o profissional ele tem uma bagagem, que é o que se chama hoje de soft skills, né? Quando ele tem isso, me parece que ele automaticamente ele é capaz de ser um profissional mais bem qualificado, mais bem posicionado. E quando esse soft ele não está tão bem estruturado, o profissional depois
fica um pouco defasado, digamos assim. O que eu quero dizer, às vezes eu ia pra fábrica, alguma coisa assim, e as pessoas falavam, não, eu prefiro pegar uma pessoa que tem um software bem estruturado e a parte técnica a gente treina, né? Eles sempre falavam isso, e eu vejo isso muito. Essa questão de você falar da empatia, de o professor ter, de realmente dar prazer ao aluno, né? Trazer uma aula legal, me parece que você acredita que isso está ligado, digamos, uma pessoa, um ser humano, mas que, digamos assim, ele trabalha mais no desenvolvimento pessoal, ele é uma pessoa mais bem colocada pessoalmente, ele é um profissional, ele oferece um trabalho profissional melhor. Você acredita nisso? Eu acho que a palavra de humanização tem que estar em todos os ambientes, né? Então, ainda falando em sala de aula, até complementando a resposta anterior, o fato de eu estar agora como professor poucos anos em relação aos alunos, por exemplo, né? Nós estamos agora em 2023, em 2018, exemplo, eu estava em sala de aula, né? Fazendo algum curso. Sim. Eu estava sentado no mesmo lugar daquele aluno que estava com fome, que estava cansado, que estava suado do serviço, né? Então, se eu não saber me colocar no lugar daquele aluno, eu não vou saber a dor dele, do porquê que muitas vezes não está entendendo. Então, o que facilita muitas vezes em sala de aula e professor que se coloca no lugar do aluno, né? Então, por isso que assim, eu sou muito flexível em sala de aula nesse sentido, porque assim, cara, dias atrás eu estava no seu lugar, eu sei que você está cansado, eu sei que você está complicado com o boleto da faculdade, eu sei que você está morrendo de fome, cara, são muitas dores para estar em faculdade, não é fácil estar em uma engenharia de 5 anos, então se você coloca no lugar do cara, facilita tudo muito, fica tudo muito mais fácil, né, perdão. E quanto a essa questão do soft skill, dos hard skills, eu também creio muito nisso. Voltando para o ambiente de classe de aula de novo, quantos milhões de professores nós tivemos aí com hard skills altíssimos, mestres, doutores, etc. e tal, mas que muitas vezes não tinha a didática da sala de aula, né? Ele sabe muito para ele, mas ele não sabe passar, né? Coincidentemente ou não, os melhores professores que eu tive na faculdade são profissionais da indústria, né? O cara que tinha aquela vivência, conhecimento técnico, sim, hard skills, mas que também, né, se complementava com tudo aquilo que a indústria traz mais, né, em relação ao mundo corporativo, que é o soft skills. E isso, cara, ganha cada dia mais força. O soft skills está muito dentro das organizações. É mais fácil treinar, com certeza, mas achar caráter, achar ética, achar responsabilidade, essa é a parte difícil. E quando fala assim em educação, a gente sabe que tem muito professor mesmo que não vai para uma linha totalmente diferente, né? Tem professor que realmente só quer... Eu tô ganhando isso, principalmente quando é concursada. Eu vejo isso quando eu fiz faculdade. Tem professor que chega lá, o livrinho dele, começa a escrever no quadro, depois dá uma explicação bem básica assim, se a pessoa perguntar, professor, não entendi. Fala, eu já falei, se você não entendeu, eu já tive professor assim. Eu também. Mas essa pegada mais humanizada é o que inspira realmente o aluno a continuar, porque a gente sabe que o índice de desistência do ensino superior, por exemplo, é muito alto, né? Sim, muito alto. E ainda mais na área de exatas, que é um pouco mais difícil, tem cálculo e as matérias mais pesadas. Então, realmente, ser um profissional mais humanizado faz a diferença. Faz a diferença que consegue fazer com que mais alunos permaneçam ativos na faculdade e terminem, concluam, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é legal de tudo isso hoje, né? Agora saindo um pouquinho do mundo acadêmico e indo para o ambiente já corporativo, né? O ambiente corporativo agora está trazendo muito essa pegada humanizada, né? Muitas organizações estão virando a chave, né? Por exemplo, eu trabalho hoje numa empresa GPTW, Great Place to Work, né? Nós chegamos a ser a segunda média multinacional no Brasil das melhores empresas para se trabalhar. Então nós temos lá uma parte de gestão de pessoas muito forte, muito forte mesmo, assim, né? Quem visita a organização se surpreende com a quantidade de carinho nas relações que nós temos. Mas é lógico, né? Isso demora tempo para acontecer, a mudança da cultura organizacional, né? Para profissionais humanizados, para a valorização dos soft skills, né? Ela demora muito, né? Eu estava num jantar com amigos esses dias atrás, os dois também são gerentes de organização e cada um estava trocando as experiências, né? Então, um estava relatando ainda que assim, que ele está trabalhando numa organização que não esquece essa parte humana. É só resultado e não tem essa questão de horário, questão do cara ficar doente, sabe? Foi bastante complicado.
Mas assim, o que eu vejo, existe ainda, assim, não vai ter como deixar de existir, tá? Mas o que eu vejo muito é uma virada de chave muito grande, né? Eu participo todo ano, né, nessa questão das premiações do Great Place to Work. Eu vejo um número bem crescente de organizações que estão aderindo à metodologia do Great Place to Work, que está totalmente ligado com a questão da humanização. Então, a questão do respeito vem ganhando força nas organizações, né? Agora a gente está vivendo esse momento, né, do tema da diversidade, do respeito, da inclusão acontecendo de verdade dentro das organizações. É um assunto muito delicado, né, que também a gente não vai conseguir virar a chave de um dia para o outro pelos viés culturais que nós temos, né, enraizados na gente. Mas, assim, as organizações que estão entrando nesse mundo, né, de fato, do respeito, que é básico, não precisava nem ser alguma coisa que precisa virar a chave, que deveria ser histórico, estão gerando muito resultado, né? Então, assim, é possível gerar esse resultado, processos estabelecidos, produtos de altamente qualidade, com altamente qualidade, com pessoas engajadas, pessoas que têm um senso de dono, pessoas que amam aquilo que faz, né, sem ser clichê, de verdade mesmo. E, ao ver do senhor, é mais fácil acontecer isso numa empresa grande ou uma empresa pequena e média? Vai ser fácil naquela empresa que tiver o dono, o acionista, a alta direção disposto a isso. Entendi. Concordo. Entendi. Porque empresas pequenas tendem a ter uma certa, tipo, meio que uma hierarquia muito forte e meio que cada um cuida do seu. O problema disso que eu sempre costumo dizer, tem muita empresa pequena que ganha muito dinheiro, né? Mas os donos muitas vezes não sabem que eles conseguem ganhar muito mais dinheiro, se eles começassem a virar a chave para essa questão de cuidar de gestão de pessoas, né? Porque às vezes você tem um índice de refúgio alto, um índice de absenteísmo alto, retrabalho alto, porque as pessoas não estão engajadas. Né? E se você tem pessoas engajadas, você começa a ter lucratividade com outros pontos que você não imaginava que era possível ganhar dinheiro. Verdade. Então, assim, não tem segredo para trabalhar com pessoas, né? Eu tinha um professor no MBA que sempre falava isso, né? Não tem segredo para trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Eu sempre falo para os meus funcionários em reuniões, em feedback, etc. e tal, aqui nós dois conversando, não tem título, não está o gerente, está o colaborador. Aqui tem duas pessoas que estão querendo levar sustento para casa. Simples. Pior que é. Simples. E quando acontece isso, as pessoas, os funcionários acabam vestindo a camisa da empresa, né? Falam, poxa, eu trabalho num lugar que é incrível, eu não quero sair de lá. E quando ele está motivado e ele veste a camisa da empresa realmente, naturalmente vai trazer mais cliente, vai trazer mais resultado financeiro, de diversas formas, né? Mas isso passa por autonomia, por transparência, né? Por exemplo, na minha organização lá, todos nós sabemos os resultados da organização diariamente. E começa a chegar próximo do final do mês, né, os funcionários dizem, vai bater a meta, falta muito faturamento. A preocupação dos funcionários com isso é lindo e maravilhoso. E o que acontece? Termina o mês, o diretor desce da sala, convoca toda a organização, né, e explica todos os resultados, detalhe por detalhe. Então, assim, quando nós tivemos momentos difíceis, todo mundo sabia que tinha um momento difícil. Não tinha porque, vai vir sindicato na porta porque não teve PLR. Não, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. O próprio sindicato, quando às vezes nos visita lá, eles falam assim, olha, por nós nem viríamos aqui, porque nós não temos problemas com essa organização, porque a gente sabe que a direção cuida de vocês, funcionários, com respeito. Olha aqui, que mágico. Onde que se imaginar se eu visse de um sindicato, por exemplo, na vida? Né? Mas é possível, existe, tá? Existe. Você acha que o segredo, digamos assim, para esse sucesso seria o treinamento, o cuidado da alta diretoria nessa empresa? A transparência da alta direção. Entendi. A transparência da alta direção. Mas isso passa por maturidade da alta direção. Né? Eu passei por quatro multinacionais, né? 2 americanas e 2 alemãs. Né? Essa última que eu estou agora é a mais transparente de todas, onde os diretores, né, estão conosco no dia a dia ali. Quem não conhece nem imagina que eles são os diretores, tamanho a humildade, o trato e o respeito para que eles têm com pessoas. Dois diretores extremamente inspiradores e motivadores, né? E deu certo somente por eles serem assim, porque em outras que não eram assim, infelizmente você vê sempre pecando em algum ponto ou outro pela frieza na relação. Então, a transparência, a humildade e estar junto com as pessoas é o que faz a diferença. E você acredita que a gestão de pessoas, as pessoas, digamos assim, elas são realmente
os fatores, é o fator mais importante da empresa? É o maior pilar da organização. Digamos assim, como o hábito angular, né? Ele é o ponto angular, digamos. Se eu cuidar das pessoas na minha empresa, a minha empresa automaticamente ela vai ter sucesso ou não? Sim? Porque de nada adianta você ter máquinas de alta tecnologia, máquinas de ponta, se você não tiver pessoas engajadas para mexer com as máquinas. Né? E se você não tem um funcionário que está conectado contigo, então, de nada aquilo vai valer. Né? Eu gosto sempre de contar uma historinha também de um professor, né? Os professores sempre nos motivam, né? Ele é consultor e ele sempre faz visita nas organizações nessa parte de gestão de qualidade. E ele fala que quando ele chega nas organizações, o primeiro lugar que ele pede para visitar quando o dono recebe é o banheiro da empresa. Por que o banheiro, Cristiano? Porque as portas dos banheiros mostram os climas organizacionais das organizações, né? São nas portas dos banheiros que as pessoas escrevem todos aqueles recadinhos. Agora eu entendi. Quando você vai numa empresa, então, quando tem a porta do banheiro muito pichada, com mensagens pesadas, etc. e tal, significa que o clima organizacional da empresa é pesado. Caraca, que interessante. Nunca tinha ouvido isso. É uma verdade isso. Né? Nunca tinha parado para pensar nesse parâmetro. E ele falava isso, né? Então, se uma empresa dá um banheiro digno para um colaborador, que é o básico, imagina o que a empresa vai poder oferecer, então, de tecnologia, de recursos, etc. e tal. Esse é legal, muito legal. Eu sempre gosto dessa historinha. Isso aí. É uma coisa básica, né? O banheiro, água, EPI. O local dele se alimentar, né? O refeitório e tal. É. Realmente. É aquele triângulo de Maslow, né? Pirâmide. Primeiro tem que ser o Isso. primeiro tem que ser o básico. E você falando assim das pessoas, eu me remeteu aqui direto à era da inteligência artificial que a gente está vivendo agora, né? Começou agora e tal. E você está falando sobre a humanização das pessoas e etc. Você ainda vê que as fábricas em especial, elas ainda estão vendo as pessoas como máquinas, como você comentou, né? De não pode faltar, não pode ficar doente, não tem sentimento, etc. Você ainda vê assim, de forma geral. Não exatamente na sua, que eu já percebi que é diferente. Mas assim, de forma geral. E como você vê essa questão da mudança da IA, né, chegando aí com tudo, e como você acha que isso vai influenciar? Olha, eu sempre digo, né, que assim, que as empresas que não se adequarem, né, a todas as metodologias, e quando eu digo todas as metodologias, né, nós estamos passando por um momento muito importante da indústria 4.0, eu sempre falo isso, inclusive, para os alunos: aproveitem esse momento para deixar os nomes das histórias, né, olha que momento importante que vocês estão passando, etc. e tal. Se as empresas não se atualizarem em todos os modelos, né, a sobrevivência não vai ser duradoura, né? Então, assim, passamos por indústria 4.0, legal. Não tenho recurso tecnológico, dinheiro, etc. Então, para investir nisso, ok. Daqui a pouco tem a inteligência artificial que já está entrando muito forte. Não tem dinheiro, tal. Eu vou estar montando, né, porta, parafuso. Daqui a pouco vai estar na quinta, sexta evolução industrial e eu vou estar agindo como uma empresa, né, da primeira revolução industrial, da segunda revolução industrial. E daí isso vai ser em tudo, né, em recurso tecnológico, em produto, em qualidade e gestão de pessoas. Sim. Muito legal, muito legal. Eu queria também conversar um pouco sobre essa questão da liderança. Trazendo um pouco mais aqui, lembrei aqui do livro de novo, voltei pro livro. Que se falasse um pouco para as pessoas, conceituasse mesmo assim, o que seria liderança, o que seria ser chefe e o que seria ser líder. A diferença desses dois. Tá, então eu vou falar, inclusive, na nova metodologia que nós estamos trabalhando, que é na questão da autonomia, né? Tá. O Cristiano tem 23 anos de experiência em gestão. Como eu disse, eu passei então por 2 empresas americanas e 2 alemãs, né? Passei por uma americana, alemã e alemã, né? Nessa sequência certinho. Então eu tive relações de alta direção de vários modelos. Uma relação mais fria, que muitas vezes você nem sabia quem era, americana, cada um no seu quadrado, etc. e tal. Tive numa alemã familiar, né, onde a família estava todo dia ali, né, então para a família era muito difícil ver algumas coisas diferentes dos gestores, né. Depois eu tive uma passagem muito rápida numa nova americana, onde ele não tinha condições nenhuma de trabalho, e daí eu sempre costumo dizer que eu recebi o presente de Deus, né, que é a minha empresa atual agora, né. Ele falou assim: Cristiano, vai lá agora e seja a essência da liderança. Por que eu digo isso, né? Porque nós líderes, quando nós nos formamos líderes, começamos líderes, né? Então, por exemplo, eu passei por líder de produção, supervisor de produção, gerente, coordenador, gerente, tal.
muitas vezes nós trazemos algumas bagagens dos nossos gestores, né? Exemplos dos nossos gestores. Então, o Cristiano, várias vezes, eu me vi sendo os meus gestores, né? Inclusive com coisas negativas, exemplos negativos. Legal. Daí nessa agora, eu tive essa oportunidade, e eu gosto sempre, né, de agradecer a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo, porque eu estou podendo ser a essência do Cristiano, que aquilo o Cristiano acredita de liderança, né? Primeiro, eu tenho 2 diretores que são exemplos que eu vou levar para o resto da minha vida, no sentido positivo, humanizar essa coisa, né? E lá agora, então, e eles são pessoas que, dentro da última pergunta que você fez, que eles estão sempre se adequando, sempre se adequando. Então, nós tínhamos um modelo de negócio, chegou na época da pandemia, eles viram a importância de virar a chave. Então, dentro dos nossos planejamentos estratégicos, eles trouxeram uma nova metodologia, né, de negócio, onde nós transformamos agora a organização em unidades de negócio, com uma gestão muito orgânica, né? A primeiro momento eles falam assim, mas são unidades de negócio, cada um vai cuidar do seu lado. Não, mas dentro da gestão orgânica são gestões que se conectam em áreas que se interrelacionam e dependem um do outro, né? Mas cada dia que passa, para eles, o título está deixando de existir. Não importa o título, né? Importa o seu papel. Qual que é o seu papel dentro da organização, né? Então, todos lá agora têm uma autonomia muito grande para gerar resultado para a organização. Legal. Faça, sem medo de errar, né? Porque se você vai com medo, muitas vezes você acaba bloqueando criatividade, bloqueando imaginação, né? E muitas vezes você não vai colocar em prática aquilo por medo de não dar certo, nem pelo julgamento, né? E lá a gente tem essa oportunidade de poder exercer aquilo que a gente quer dentro daquilo que você acredita, da sua essência, com autonomia e se errar, bora lá. Você tentou pelo menos, né? E na maioria das vezes agora está dando certo. Então, assim, eles estão acreditando agora num modelo muito forte, né, de agilidade. Então, a gente trouxe agora a metodologia ágil para a gestão de projetos, que está totalmente conectado com essa questão da autonomia, da flexibilidade, de trabalho em equipe, né? E os resultados são mágicos, assim, coincidentemente ou não, desde a introdução desse novo modelo, nós tivemos recordes de faturamento dentro da organização, né? Nós quebramos muito paradigmas, pessoas se desenvolvendo, pessoas crescendo, muita criatividade dentro da organização, e hoje, inclusive, ele fica dando palestra agora para todas as nossas outras unidades do grupo do modelo de negócio, né? Então é muito legal, mas assim, porque eles aceitaram mudar. Então, acho que isso é importante. Eu acho que todo gestor, independente então, do tempo de casa que tiver, da experiência, do background que tiver, ele tem que estar apto ao novo, a mudar e arriscar. Boa, boa. E me fala uma coisa, vamos lá. Vamos imaginar que eu sou um empreendedor, tenho meu negócio aqui, estou começando, tal, nunca ouvi falar de gestão de pessoas, as coisas não estão indo bem para mim, um exemplo. Qual é o primeiro passo para eu entrar nesse mundo? Para eu entender, para eu mudar minha mente, né, para essa realidade e ter esse diferencial. Qual é o primeiro passo que eu devo fazer? Eu acho que a questão da parte da comunicação é essencial para tudo, né? Por que eu vou falar da comunicação? O Cristiano, aos 40 anos de idade, aprendeu uma palavra mágica que eu achava que eu já não precisava nem aprender mais, que se chama feedback. Caramba. Né? Quando eu entrei nessa organização, nós temos muito forte lá essa questão do feedback, né? Nós temos 2 momentos formais no ano, né, para feedback formal, com software de gestão, onde a gente pontua ali questões do chá, né, do chá, como é que é? Comportamento, habilidade, não é? Comportamento, habilidade e atitude. O chá, tradicional chá do RH, acho que é isso mesmo, né? E ali então a gente pontua também hard skills, né? Então assim, conhecimentos, técnicos, conhecimento, habilidade e atitude, desculpa. Né? O chá, conhecimento, habilidade e atitude, desculpa. Então assim, nós pontuamos ali o funcionário através de um software de gestão, né? Muito olho no olho, muito feedback de mão dupla, e ali a gente escreve tudo, né? Fora esses 2 momentos formais, o feedback faz parte de tudo, né? Então eu sempre costumo dizer para meus colaboradores assim, olha, a gente está tomando um café junto, é feedback, né? A gente está numa reunião com um grupo de pessoas, é feedback. Sim. Tudo é feedback, tudo é construção, tudo é comunicação, né? E logicamente assim, né, os feedbacks formais vão nos permitir depois então ter uma construção sólida da
carreira do cara dentro da organização. Então, assim, nunca ele vai ser pego de surpresa em nada, né? Cristiano, isso serve, então, para o mundo do empreendedor, se não está dando certo ou não? Sim, peça feedback, né? E a coisa mais difícil que temos para nós, como ser humano, é pedir feedback. É tão difícil ouvir da gente, né? Então, assim, quando você chega num grau de maturidade onde, assim, você como gestor tem a humildade de falar para o seu colaborador assim, cara, legal, e de mim? O que você tem para falar? O que o Cristiano não fez legal no último período? O que poderia ter melhorado? E se a relação está madura, o cara vai te falar, não vai te doer e você vai procurar melhorar aqueles pontos. Olha que mágica, né? Mas isso aí demora um pouquinho para virar essa chave. Imagino. Mas assim, serve também para o mundo do empreendedorismo, feedback. Esse feedback aí ajuda também tipo um processo de melhora contínua do funcionário, né? Exato. Né? Sim, e assim, além de ser melhoria contínua, né, eu tenho uma frase de um desses nossos diretores que eu vou levar para minha vida toda, né? Ele sabe disso, já falei isso milhões de vezes para ele, né? Espero que ele também assista depois e ele vai ser homenageado aqui, né? Ele fala assim que nenhum funcionário, quando um funcionário é desligado de surpresa, não necessariamente foi o funcionário que errou, e sim o gestor que não deu oportunidade para ele corrigir a rota. Caraca. Que frase top. Essa frase mudou a minha vida, né? Porque, de novo, dentro dos meus outros períodos de gestão, com outros exemplos de liderança, eu já mandei muita gente embora na minha vida. E muitas vezes não dei essa oportunidade do feedback, dela ter corrigido. E quantos problemas ela podia estar na mochila psicológica dela ali, que ela podia não estar rendendo bem no trabalho em virtude dos problemas lá externos. Né? E muitas organizações agem assim hoje em dia ainda, manda embora por um errinho ali, manda embora, né? Então, assim, essa frase desse diretor meu, ela é uma frase muito mágica que eu vou levar para o meu coração para a vida toda, né? Que o quanto o feedback tem poder, né? E eu vi pessoas mudarem da água para o vinho através de bons feedbacks, da mesma forma que eu vi pessoas que mesmo recebendo 2, 3 feedbacks não corrigiram a rota e quando daí do desligamento sai até tranquilo, né? Porque assim, olha, desculpa, você foi avisado, a gente conversou isso, tem 3 avaliações de desempenho, né, onde nós pontuamos isso, e assim, até os desligamentos lá são mais calmos, porque as pessoas, putz, verdade, eu fui avisado, eu tive chance, infelizmente eu não consegui, bora, segue a vida. Né? Então, olha qual é o poder da comunicação e do feedback. Evita até um problema maior, né, que às vezes tem funcionário que fica revoltado, poxa, me demitiu, eu faço as coisas direito, eu chego no horário e tal. Totalmente perdido, né, do que aconteceu, né? Eu quando fui desligado mesmo, né, na ex-organização, eu nunca tinha sido desligado na vida, né? Então com os 39 foi o primeiro desligamento que eu tive, né? Então assim, o desligamento é um processo traumático, né? Assim, uma coisa que se fica, imagina, pensando depois milhões de dias na sequência, né? Mas eu nunca tinha recebido feedback. Eu nunca sabia, não sei se eu fiz alguma coisa de errado ou não. Eu pressuponho que foi um planejamento estratégico da organização, que trocou a alta direção, quis renovar o corpo gerencial, ok, eu concordo porque eu fiz parte do planejamento estratégico. Né? Da mesma forma que a gente foi, então, alterando, né, todas as camadas da organização, eu imaginava que em algum momento ia chegar para o corpo gerencial da organização, e aconteceu. Né? Mas, sei lá, depois que eu conheci o feedback, eu acho que dava para ter trazido uma outra oportunidade no processo de desligamento para que ele seja menos traumático. Mas a parte boa é que quando uma porta se fecha, uma janela se abre, né? Sem dúvida. Né? E foi a oportunidade que teve para o senhor encontrar uma empresa melhor, essa que você já está agora. Eu sou muito grato ao anterior também, né? Assim, tudo que eu conquistei, casa, viagem, a própria faculdade, eles me ajudaram, eu tenho uma gratidão eterna para eles, né? Foi só um pouquinho traumático por ter sido o primeiro desligamento e do nada, assim, né? Eu me lembro que na quinta-feira à noite a gente planejou coisa de um mês na frente, na sexta de manhã eu fui desligado. O que aconteceu naquela noite que eu nem imagino, né? Mas depois eu vi que, assim, foram outros gerentes também foram desligados. Pena, assim, que eles perderam um pouquinho a questão do cultura organizacional, porque mexeram muito, né, com a base da organização. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado também, né, a base da cultura organizacional. Mas a minha gratidão vai ser eterna por eles lá, né? E depois eu tive um ano de férias, acho que Deus me deixou um ano de descanso por causa da correria, não, um ano de férias para você, né? E depois retomei, né? E agora estamos com força total aí, também amando da mesma forma que eu amei, né? Mas com bastante aprendizado e que eu achava que eu nem teria mais, mas foi uma nova escola que eu ganhei também. Poxa, que legal. Entendi. Muito bom. Eu percebi que você está fazendo várias coisas, né? Você agora está trabalhando nessa empresa, você está dando aula, etc.
E você falou que gosta muito de estudar. Quais são os planos futuros do Cristiano? É continuar fazendo isso? Vai ficar estudando, como você falou, né? A sua esposa não sabe se vai continuar estudando ou não. O seu plano é esse, então continuar isso, você pensa em fazer alguma outra coisa, de repente alguma coisa mais na área de gestão, porque tem maior cara de coach, não tem não? Não tem uma pegada profissional e tal, não tem? Já pensou em dar treinamento, palestra? Já cheguei a ministrar algumas palestras, né, na área de segurança, na parte motivacional, né, mas é um mercado bastante complicado, né, tem muito profissional, né, até você criar um nome para isso é bastante complicado, exige uma dedicação forte nesse sentido, é o empreendedorismo também, vocês sabem a luta que é isso. Bom, não sei o que é o futuro mais, na verdade, assim, por exemplo, esse MBA que eu estou fazendo agora, eu nem imaginava que eu iria fazer. Né? Então, como eu tive uma oportunidade na organização de assumir a industrial, eu me comprometi com eles a complementar o hard skills de algumas áreas novas que seriam para mim. Né? Então, eu estou fazendo esse MBA agora. Então, assim, eu tenho meu plano A, que é a indústria, o plano B, que é a universidade, ambos se complementam, são minhas duas paixões, eu não consigo imaginar sem nenhum, sem o outro, se complementam, eu consigo levar as duas coisas, né, juntos. Já tentei imaginar algum plano C, né, qual seria o plano C, né? Mas eu acho que assim, né, eu estava pensando isso durante o dia hoje, né, como que o dinheiro nos escraviza, né, como o mundo seria tão mais fácil se não fosse o bendito do dinheiro, né, que as coisas poderiam, né, a gente poderia amar mais, curtir mais os nossos entes queridos, a família, né, viajar mais, né, que a vida passa muito rápido, né, passa muito rápido, então quando a gente começa a enterrar os entes mais antigos de idade, né, você fala assim, opa, minha hora vai chegar. E aí, o que eu fiz até essa minha hora chegar? Então, assim, eu penso muito agora, a maturidade está me trazendo isso, né? O que eu preciso agora fazer para ser feliz, para fazer as pessoas felizes e não fique tão escravo de dinheiro nesse sentido, né? Preciso viver um pouquinho, né? Talvez o plano C agora é curtir minha esposa um pouquinho, né? Os meninos estão grandes já. Então, às vezes, no final de semana, pego a esposa na moto e a gente vai curtir o vento na cara aí. Moto? Caramba, eu não sabia que era aventureiro, Cristiano. Eu também não sabia, descobri há alguns poucos anos. Caramba, jamais pensaria isso. Imagina com a roupa de couro aqui, pegando moto. Tem mais uma outra versão de motoqueiro do Cristiano. A barba agora, inclusive, é a versão motoqueira. Tá? Tá explicado agora. Tá explicado. Caramba, que legal. Mas é uma coisa que a gente encontrou de fazer juntos agora e... Boa. Tá muito bom, muito bom. Vento no rosto faz bem. Aí tem 2 filhos? Tem 2 rapazes. Pedro, engenheiro de produção também, formado em marketing também. E o Pedro é um cara que está sendo muito exemplo pro pai também na vida, né? Porque ele é um cara assim de uma nova geração que vive muito o presente, né? Que não está sendo escravo do dinheiro que muitas vezes o pai foi, né? Então ele está me trazendo muito ensinamento agora de como ser feliz. Logicamente, né, por eu ser de uma geração mais antiga, tenho as minhas preocupações normais de pai, o que vai ser lá na frente, o que vai fazer, não sei o quê, mas assim, estou aprendendo muita coisa com o Pedro me inspira muito, ele me motiva muito. Se eu faço algumas coisas diferentes, meio que arriscadas, fora do meu espírito conservador, é inspirado no Pedro. Poxa. Tem o Bruno também, né? O Bruno faz 18 anos, o Bruno já é mais parecidinho assim de personalidade com o Cristiano. O Bruno parece que o Bruno vem da máquina do tempo dos anos 70. O Bruno gosta de vinil, o Bruno gosta de roupa larga, o Bruno brincando, né? Esses dias ele falou em casa assim, meu ano que vem que eu vou começar a trabalhar, quero andar de fretado, né? E comprar um Monza. Nós nos divertimos quanto a isso, porque o Bruno já tem esse lado mais conservador parecido comigo, né? Então o Bruno já não gosta de gastar tanto, as coisinhas mais calmas, pezinho no chão, quer trabalhar na indústria, né? Vamos ver, mas assim, é uma coisa que eu aprendi a não me meter muito na vida deles nesse sentido de carreira, justamente por estragar sonho, né? Porque assim, uma das coisas que eu gosto de fazer é motivar sonhos. Então, se sonha com isso, bora fazer, né? Lá no passado as pessoas me perguntavam, Cristiano, o que eu devo fazer na minha carreira? Como eu sempre trabalhei com indústria eletrônica, eu falava assim, vai fazer um curso de técnica eletrônica. Era uma forma da pessoa capacitar o hard skills e eu consegui justificar um aumento da pessoa. A pessoa fez o curso, né? Hoje em dia as pessoas me perguntam, né? Cristiano, o que eu devo fazer na minha vida? Qual que é o seu sonho? Não é? Quer ser tatuador? Vai ser tatuador. Quer ser Masterchef? Vai ser Masterchef. Quer ser desses barbeiros modernos de barba, etc e tal? Vai fazer barbershop. Faça aquilo que te faz feliz.
Essa é a minha mensagem do momento para as pessoas que me perguntam o que faço da vida. Quando a pessoa trabalha com o que gosta, a pessoa deixa de trabalhar, né? E fica mais leve, né? O fardo é mais leve, a pessoa tem menos preocupação. E se a pessoa faz qualquer coisa que a gente fizer bem feito, ganha dinheiro, né? Sim. O dinheiro vai ser consequência. Né? O duro é que ainda nós ficamos muito apegados, né? Benditos, somos muitos escravos do dinheiro, né? Mas, cara, você fazer aquilo que você ama, né? Quantas vezes eu fui dar aula na faculdade, cansado, dia pesado. Aliás, a minha melhor aula que eu dei na faculdade foi o dia que eu fui desligado da empresa. Aquele desligamento traumático que eu tive, foi na sexta-feira. Eu fui dar aula à noite, tinha chorado a tarde toda, né? Cheguei para os meus alunos e falei assim, olha, vocês me desculpem caso minha aula não seja muito boa hoje, porque eu fui desligado de dia, então está um pouquinho bagunçado a cabeça aqui, né? Foi a melhor aula que eu dei na faculdade. Ao termo da aula, foi muito aplaudido, fiz com muita paixão, porque foi feito com paixão, né? Então, assim, quem quer ser professor de verdade, que quer levar amor, quer levar transformação, não vá com questão de dinheiro, né? As lógicas, as federais, né? As concursadas, etc., as pessoas ganham bem, né? Nas privadas, aí não dá para viver só como professor, né? Os que fazem diferença são aqueles que fazem com amor. Poxa, que legal. Caraca, podia acabar aqui o podcast já podia acabar aqui. Mas eu me vejo muito identificada muito com essa questão dos seus filhos também falaram. E você, na verdade, é como se fosse uma pessoa da geração dos seus filhos, porque você fala de paixão, de propósito, de amor. E a gente ouve falar muito isso na área corporativa também, que hoje está sendo muito problema com a retenção de talentos exatamente por isso. Porque os jovens eles estão mais levados muito mais ao propósito no trabalho do que à parte financeira no trabalho. Eu ouço muito falar disso. Por que eu estou lá? Eu vou ajudar a vida de quem? O que é que o meu trabalho faz? O que é que a minha empresa faz? Ela influencia? Eu sou só mais um número? Eu sou, Eu vou influenciar, eu não. Vou mudar alguma coisa? Tá complicado, esse tema é bastante complicado nas organizações ainda, né? Se aparecer jovens assim, por favor, me mandem para a organização que a gente está precisando bastante, tá? Porque, na verdade, assim, tem muito jovem ainda, lógico, concordo contigo, tem alguns jovens que entram com essa questão do propósito, etc e tal, mas tem alguns que está judiando muito da juventude agora é a ansiedade, né? Porque, assim, da minha geração, né? Estude, começa tal, vai crescendo devagarzinho, e se aposenta, etc e tal. Eu vejo jovem chegar na organização agora com 18 anos, que ele entrou como auxiliar e ele começa a entrar num desespero porque ele não cresce logo. Cara, mas não fez nem 6 meses, não, mas eu preciso crescer, eu preciso mudar, né? E daí, quantos jovens eu vi na organização de participarem de 10, 15 processos seletivos diferentes da organização somente pelo desejo de crescer, né? E para alguns eu falei assim, olha, você só não foi escolhido agora porque você não mostrou o foco que você quer. Daí aquele assusto assim, né? Porque não mostra que está tirando para tudo quanto é lado sem foco. Sim. Então, assim, o probleminha do jovem agora é tirar para tudo quanto é lado. Eu acho que precisam tomar foco, pezinho no chão, continuar acreditando na educação, né, como fonte de mudança e transformação na vida, e dar tempo ao tempo. Tudo acontece no seu devido tempo, né, e a vida nossa vai ser feita de prioridades. Uma hora vai ser trabalho, uma hora vai ser família, outra hora vai ser investimento numa casa e assim por diante. Os jovens estão muito imediatistas, né? Sim. É a geração do TikTok, do videozinho curto. Exatamente, a geração segundos, que não consegue ver um anúncio num vídeo, né? Na época anterior, na nossa e mais ainda, a gente ficava esperando um dia inteiro para assistir um filme à noite, né? Hoje em dia a pessoa... A gente não assiste mais televisão e tem que esperar o comercial. A gente assiste o YouTube, paga o YouTube Premium para pular o anúncio. Tipo, esse tipo. Mas as organizações têm que pegar a melhor parte disso, né? Então, assim, eu tenho na organização linhas de produção que eu tenho funcionários com 60 anos de idade, funcionários com 18. Quando você consegue fazer essa mescla da disciplina, do respeito, do comprometimento, com a criatividade, com a inovação, com pensar fora da caixa, é maravilhoso. Porque não adianta eu querer chegar para um profissional de 60 anos de idade e falar assim, mexa com a inteligência artificial, o computador, para, esquece. O negócio dele ali é operacional, vai fazer. Agora fala para o jovem fazer, ele vai atrás e ele vai buscar a resposta até conseguir fazer. Né? Então, o desafio das organizações agora é conseguir balancear isso. O jovem com o experiente. O legal disso também, né, por causa dos jovens estar muito acelerados e não terem parada, muitas organizações estão virando a chave agora, estão contratando 50 a mais, né? Então está começando a voltar agora ao público mais velho para as organizações, está crescendo muito isso. Isso é legal, né? Para a gente que é homem, assim, quando você vai entrando na fase dos 40 e pouquinho, já começa a trazer umas preocupações, mas é uma mão de obra que já vai fazer falta para as organizações.
né? Mas experiência, né? Experiência. Por mais que às vezes faça um pouquinho mais devagar, mas é experiência, sabe fazer. Faz mais devagar? Pior que não. Não? Pior que não. Justamente por aquela disciplina, o cara não se perde, né? Não vai no banheiro ficar no WhatsApp, né? Ali no tempão, conversando, etc e tal. Ele mantém um ritmo mais adequado e consegue produzir mais. Boa. Boa. Tá bem engraçado que eu já trabalhei recentemente, uma das últimas empresas que eu trabalhei, tinha um senhor, acho que ele tinha quase 50 anos, e ele era muito mais produtivo do que o pessoal de 20 e pouco. Caramba. Muito mais produtivo, porque ele sabia o que tinha que fazer. Ele falou, não, eu quero terminar isso aqui, então eu vou adiantar logo para terminar o serviço do mês quanto antes. Focado. Legal. Porque nós estamos nos adequando aos novos modelos, né? E o legal é que isso está totalmente a ver com a minha essência, liderança, aquilo que eu falei para vocês, porque teve situação de eu mandar pessoas porque veio um top-down e tive que fazer, né? Tem uma vez na organização, tinha um prédio de 3 andares e o nosso presidente passou pelo 3º andar e tinha um técnico lá que infelizmente ele estava jogando no computador paciência na hora do trabalho, né? E ele só me ligou no telefone, Cristiano, fulano de tal tá jogando, né, no computador lá, e aí? Só falou a frase, e aí? Pra mim, né? Isso era de manhã, de tarde eu desliguei o profissional, né? Se fosse talvez nessa organização de hoje, eu tinha chamado para conversar, aliás, né, até aconteceu um caso logo que eu tinha entrado nessa organização, um caso extremamente similar. O meu gestor antigo, ele acabou encontrando um rapaz jogando, né? E ele queria mandar o cara embora, né? E eu falei, não, deixa eu conversar com ele. Eu conversei com ele. Esse cara hoje em dia, faz 6 anos que está na organização ainda, não foi mandado embora naquela ocasião. E esse cara hoje, ele é um dos caras mais confiança minha dentro de uma linha de produção. Porque ele assimilou aquele feedback, ele assumiu que ele estava errado, mas acho que o voto de crédito que eu dei para ele continuar trabalhando foi tão forte que ele fidelizou comigo. Eu não vou pisar na bola com esse cara, nunca mais me deu uma chance, né? E esse cara hoje é pau para toda obra, é um cara assim que a gente conta para tudo, né? Mas que assimilou um feedback, né? Virou a chave e fez a parte dele. Então, acho que assim, as demissões também nos trazem aprendizado. Não é fácil, é um processo traumático, é horrível fazer demissão, principalmente para quem tem esse lado humano muito forte. Faz parte da profissão, infelizmente. Sim. Né? Faz parte. Eu torço muito para que não tenhamos crises de mercado e assim por diante, né? Eu já passei por uma crise uma vez, onde precisei desligar quase 150 colaboradores uma vez só, né? Nós fechamos 2 turnos, né? E manda quem embora? Escolher quem para mandar embora, né? E eu me lembro que na ocasião da cidade, por que gerou esse problema na gente, inclusive, uma outra organização fechou, era o maior cliente nosso, então estava de comprar da gente. Então eu não tinha mais o que vender, então eu tive que também mandar embora. Então a empresa lá mandou embora, nós mandamos embora. Só que chegou um momento para escolher pessoas, o marido da pessoa trabalhava na outra empresa e foi mandado embora. E eu falava, meu Deus, agora eu não posso mandar embora aqui, senão eu vou acabar com a família. Né? Então você tem que colocar uns pesos, assim, o lado social muito forte. Então assim, não é fácil mandar embora, não gosto de fazer esse tipo de coisa. Nossa, é o último recurso de tudo, é o último recurso. Né? Mas infelizmente faz parte do negócio. Então peço a Deus que nós não tenhamos crises de mercado para nunca mais precisar fazer isso, né? E bora construir as pessoas, transformar as pessoas através de feedbacks. Qual profissional ele é um pouco mais valorizado dentro da empresa? Por exemplo, o senhor tem habilidade não só técnica, né? Tem um currículo enorme, mas também lê bastante, tem essa parte mais humana, pega um conhecimento, absorve conhecimento de livros. Esse conhecimento, ele é tão valorizado quanto a parte técnica ou não? Eu acho que sim. Nós chegamos num momento, lógico, depende também muito da organização, né? Para os planejamentos estratégicos, nós temos 2 modelos de visão que nós chamamos a VBR, né? Visão baseada em recurso, e a VBC, visão baseada em conhecimento, né? Então, quando a organização consegue trabalhar com esses 2 pontos, né? Então, que é o profissional técnico, que é o recurso que detém, né, o conhecimento para aquele recurso, linkado agora com o cara que tem o conhecimento, que tem os soft skills fortes e traz isso conectado, é legal. Por isso que o modelo de gestão orgânica vem funcionando bastante, porque, por exemplo, nós somos lá, vou chutar, 9 gerentes, né? Somos 5 diretores e 9 gerentes no geral, né? Nós nos complementamos.
Né? Então vai ter o introvertido, vai ter o extrovertido, vai ter o mais técnico, vai ter o menos técnico, vai ter o mais falante, o que é mais quietinho, né? E vai ter o que vai saber fazer uma melhor apresentação, o outro vai saber mexer com software. Então a gente se complementa e um vai ajudando o outro. Depende muito da organização, né? Então, quando a empresa está madura nesse sentido, eu acho que os dois são valorizados da mesma forma. Porque tem empresas que quer que o cara tenha um diploma, mas tem outras que preferem que o cara tenha um background maior, né? Tenha uma experiência, o cara seja comunicativo, que o cara consiga transparecer a pessoa que ele é, né? Descobre que o cara é um líder nato, que é uma pessoa laboratória e etc. Isso, né? Mas assim, isso é um papel importante dos RHs, né? Por exemplo, o nosso RH da organização lá avançou, nosso RH não chama nem RH mais, se chama Pessoas, Cultura e Diversidade, né? Por causa desse apelo agora de gestão de pessoas muito forte, né? Então nós entramos agora lá com uma profissional com um currículo de mercado gigantesco de gestão de pessoas que vem transformando a organização de forma assim muito fora da caixa. Hoje a gente tem academia dentro da organização, a gente tem inglês para os funcionários, tem enredário na hora do almoço, tem umas coisas muito fora da caixa lá que não é muito normal, né? E ela é uma profissional que está apostando muito nessa questão do conhecimento, né? Por exemplo, nós tivemos um profissional agora que trabalha nessa parte de comunicação, ele não tinha um currículo tão forte nesse sentido, mas toda a habilidade dele de comunicação fez com que ela optasse por ele. E esse cara está transformando a organização. Esse cara está trazendo tanta cor nos modelos de comunicação, né, de tudo de festividade, celebrações da organização, pelo trato que ele tem. Né? Não precisou de um currículo, de uma faculdade para fazer o que ele faz tão bem. E talvez a gente nem encontre um profissional com uma bagagem tão grande como ele, formado em milhões de faculdades. Então é um papel muito importante do RH agora, enxergar essas características de cada profissional. Bem legal. A gente percebe que a comunicação, saber se comunicar bem é uma chave que abre muitas portas, né? Sim, tem uma frase que eu uso muito na faculdade, que é um cara que me inspira também, que é o Ricardo Vargas. Ricardo Vargas, ele é um grande gerenciador de projetos, renomado no Brasil e no mundo, né? E quando eu ministro a matéria de gestão de projetos na faculdade, inclusive eu uso alguns pequenos vidinhos dele, né, para dar tema na aula. E ele fala muito isso, né, que um bom gestor não precisa ser um cara excelente técnico disso, assado. Ele precisa ser um bom maestro da orquestra, né? Ele fala assim que um bom gestor vai ser o técnico de futebol, que vai saber colocar o jogador na melhor posição correta, que vai saber tocar o melhor instrumento na posição correta. Ele pode não saber tocar aquele instrumento, ele pode não saber jogar naquela posição do futebol, mas se ele saber colocar essas pessoas nos lugares corretos e ter um poder de comunicação muito forte, uma liderança muito adequada, os resultados vêm. Então assim, o que é importante, os especialistas saberem fazer. O cara daqui tem que ser um bom comunicador. Eu acredito muito nesse modelo de gestão também. Poxa, muito bom. Bem legal. Inclusive, eu vi, acho que foi essa semana, tem aquele criador daquele grupo Alibaba, AliExpress, aquele grupo chinês lá. Ele falou que ele não entende de gerência, ele não entende não tem habilidade técnica, não entende de comunicação, de informação, entende de tecnologia, só que o cara criou um dos maiores grupos de vendas do mundo, né? Que é o Alibaba, que é um dos caras mais ricos do mundo, né? Não lembro o nome dele. Mas o que ele falou, ele sabe organizar. O que ele tem que fazer é fazer uma pessoa que tem habilidade técnica, conversar com uma pessoa que tem habilidade de gestão, conversar com uma pessoa que tem habilidade como ele falou, de né? RH. Ele é um facilitador, ele vai tirar as pedras do caminho para que isso aconteça, né? Trazendo uma boa comunicação, uma liderança, uma parceria, estando junto. Deixa os especialistas fazendo os trabalhos deles, né? Eu acredito muito nisso. E as empresas que apostam nisso têm dando muito certo. Eu estou com uma equipe nova na organização, né? E assim, tá muito mágico, assim. A única coisa, a primeira frase que eu falei para eles no início, assim, permitam-se me conhecer. É a primeira frase que eu falei para eles, né? E agora a gente vem trabalhando muito a questão da autonomia, pensando fora da caixa. Eles estão vindo com milhões de projetos. Façam. Mas que pode acontecer errado, né? Então, e eles estão ficando muito felizes quando a coisa dá certo, estão trazendo muito de inovação, gerando coisas com pouco recurso muitas vezes, né? Pensando fora da caixa. É delicioso, isso é muito recompensador, você ser gestor de times autônomos assim e que você vê brilho no olho. O brilho no olho não tem que pague. Isso me lembra a frase, né, do modo executivo, né? Você lidera pessoas, gerencia coisas.
Né? É do monge executivo. Boa. E eu queria até aproveitar, você já me indicou o monge executivo, fez esse monte de coisa, influenciou tanto. Me indica outro livro, então, agora para eu ler. Nossa Senhora, eu li tanto livro depois disso. Me indique um segundo livro. Quem sabe a gente vai fazer um outro episódio de podcast, ele vai vir e eu vou falar, então, o segundo livro que você me indicou mudou minha vida de novo. Legal. Assim, eu acho que voltando de liderança também, eu acho que uma coisa complementa com a outra, né? O monge executivo, ele trabalha muito a questão dos soft skills, tanto que ele muda o perfil profissional daquele cara que foi, né? No mosteiro, etc e tal, que estava fechado ali, né? Ele trabalhou muito o coração. Mas eu acho que então nós precisamos ir nessa linha agora do balancear soft skill e hard skills. Então eu vou trazer um livro agora para vocês que me ajudou também no desenvolvimento do Cristiano líder, supervisor, gerente, coordenador, gerente e tal, que chama Pipeline da Liderança. Tá? Eu não vou me recordar agora o nome do autor, tá? Mas é um livro que chama Pipeline da Liderança. Lá ele mostra certinho a escadinha que precisa acontecer, né? E o caminho que você precisa traçar para você então desenvolver esses perfis de liderança e os cargos que forem assim surgindo, né? Ele mostra a importância de você não pular etapas, porque muitas vezes você vai perder um excelente profissional pulando etapas, fazer tudo baseado, né, nos tempos adequados, com as técnicas adequadas, com as mentorias adequadas. Então é um livro que complementa então os soft skills do monge executivo com o hard skills agora do Pipeline da Liderança. Recomendo esse. Link do livro aqui embaixo, viu? Comprem, adquiram aí, dica do professor. Legal. Se tiver mais alguma pergunta, eu vou pedir para ele dar a outra mensagem então para o pessoal. Tem mais alguma coisa que quer perguntar? Bom, eu acho que foi bem completo, né? Bem completo. Bem legal. Tem alguma mensagem então que você queira deixar no final do podcast para o pessoal que está assistindo? Eu queria agradecer a oportunidade, tá? Eu acho que eu fiquei muito feliz com o seu convite, como sendo minha ex-aluna, eu me senti muito honrado com isso. E até conto uma outra historinha para fechar, né? Eu lembro que quando professor na faculdade, todo o término de semestre, nós éramos pontuados pela pesquisa NPS, tal, e saía uma notinha de cada professor. E os melhores professores, ou o melhor professor, sempre ganhavam um certificado de melhor professor, né? A nota eu acho que era de 0 a 5, né? Eu sempre tirei 4.8, 4.9, alguma coisa nesse sentido. Mas por que eu queria muito esse prêmio, né? Mas por que você queria esse prêmio, Cristiano, para se vangloriar, etc? Então, não. Porque era uma forma de eu poder homenagear os meus professores. Porque ali agora, naquela sala de professores, ainda tinham poucos professores que tinham sido meus professores quando da graduação. Então eu poder pegar aquele certificado, caso tivesse acontecido, era uma forma de eu falar assim, só estou isso aqui por causa de você, né? Então assim, hoje eu queria te agradecer muito do coração, você ter me trazido aqui, tá? Porque foi uma forma de você honrar nós professores, né? Porque de fato sim, os professores fazem parte das nossas vidas. Se o Cristiano pôde chegar onde chegou, né, no mundo acadêmico, foi porque teve vários professores que me inspiraram, que me fizeram acreditar, né? Foi aquele cara que falou que não era tarde de começar uma faculdade, né? E eu também tenho um pai profissional que eu chamo, que foi o meu primeiro supervisor, que acreditou que o Cristiano podia ser líder na vida. Todos nós precisamos de um pai profissional, né, ou um pai acadêmico, né? Eu sempre costumo dizer isso. E mais importante que tudo, que a gente lembre deles de vez em quando. Obrigado por ter lembrado do Cristiano hoje, né? Eu sempre procuro lembrar também desse pai profissional meu, mando uma mensagem para ele no LinkedIn agradecendo porque tudo que eu tenho hoje é porque esse cara um dia acreditou em mim, né? Então essa mensagem que eu deixo é sempre assim, valorizem, né, as pessoas que passam pelas suas vidas, sejam eles então professores, sejam eles, né, os nossos familiares, sejam eles aquele profissional da indústria, da fábrica, de qualquer trabalho seu, que acreditou que você podia chegar onde você chegou. E viva feliz, ame, né, faça o seu melhor, se doe pelas pessoas. Digo que não é fácil fazer gestão de pessoas, esteja preparado para muitas frustrações também, mas aquele cara que ama fazer gestão de pessoas vai passar por 10 frustrações e não vai deixar de fazer o bem para o próximo, porque aquilo está aqui dentro. Obrigado do coração. Tudo que eu ia falar agora eu já esqueci, porque eu fiquei emocionada. Aí eu me seguro, porque eu fico segurando o choro aqui também. Mas realmente marcou minha vida. Então, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado também. E eu não vou chorar não, que senão eu choro. Mas é isso, eu espero que você continue inspirando várias pessoas. Eu sei que você tem inspirado, mas que você continue inspirando tanto no seu trabalho, na fábrica, na indústria, como lá como professor. Eu tenho certeza disso.
E nunca perca essa paixão de fazer o que você faz. Porque é bonito de ver. O brilho que você fala do seu trabalho é bonito de ver. E é uma coisa que todo mundo devia alcançar. Porque vai se sentir mais feliz se viver assim, com essa paixão, com esse propósito. E querer ajudar e servir as pessoas. Parabéns, você é assim. Eu fiquei muito feliz porque eu tive a oportunidade aqui durante esse bate-papo nosso de falar de muitas pessoas importantes da minha vida, não sei se vocês viram, né? Falei de chefes, falei de diretores, falei da minha família, dos meus filhos, falei dos meus alunos, né? Então, são esses momentos que a gente vai levar para um dia, para um outro momento, né? As experiências que vocês viveram com as pessoas, né? Que essas experiências sejam as melhores possíveis. Desejo muito sucesso para vocês, tá? E quando o canal estiver explodindo, me chame de novo, hein? Chama. Sucesso, dá sucesso, muito sucesso. Valeu. Lembrando que a história do senhor, a gente pode pensar que não é uma coisa que vai dar resultado tão rápido, às vezes não dá, às vezes é uma sementinha que faz, contando que vai germinando a história, com o né? tempo, né? E o que aconteceu aqui, né? O senhor inspirou a Maíra, me inspirou, a gente criou o podcast e o senhor tem uma mãozinha aqui também. O lema do podcast veio da mão dele, entendeu? Tá, então, legal. Obrigado. Imagine quantos alunos não tem uma recordação boa do senhor. Mas é isso, a gente deseja tudo de bom, Deus abençoe sempre o seu caminho, sua família e continue inspirando as pessoas. Amém, muito obrigado. Eu vou fechar com a frase que eu sempre falo em sala de aula: se um dia o Cristiano partir antes da hora, porque pode acontecer, só falem para os meus filhos o que o pai dele foi. Que bom. Gente, faça a chamada aí depois dessa. Então, bom, espero que vocês tenham gostado, né? Foi bem emocionante, foi um podcast especial. Obrigado por terem assistido até aqui. Né? Se inscreva aí no canal, compartilhe com alguém que realmente precisa ouvir essas palavras, essa motivação. E se inspirem nele, porque ele é uma pessoa que realmente vale a pena inspirar, porque ele tem paixão pelo que ele faz. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe vocês e até uma próxima vez. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.